Bom dia, hoje dia 21 de novembro, e estamos aqui para mais um devocional. E hoje faremos uma reflexão no livro de Jonas. Passagem do dia, Jonas capítulo 4, versículo 2. Vamos lá? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso, longâmino, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Neste livro, nós temos como tema central a misericórdia de Deus, que ela alcança até aqueles que nós julgamos indignos, e também confronta o nosso próprio coração. Jonas é um profeta, que ele tenta fugir de Deus. A sua história não é apenas sobre uma cidade pecadora, mas sobre um profeta relutante e um Deus compassivo. O livro revela que Deus ama até os piores inimigos. Deus dá nova oportunidade. Deus trata o coração do seu povo. Não só o coração das nações. Mesmo sendo profeta, Jonas não entendia completamente o caráter misericordioso de Deus. E é isso exatamente o que este livro expõe. No capítulo 1, vemos Jonas fugindo da presença de Deus. Deus manda, Levanta-te e vai para Nínive. Jonas responde: não. Ele foge no sentido oposto e tenta escapar da vontade de Deus. Mas uma tempestade o alcança. A crise não é destruição, é uma correção. Toda vez que fugimos da vontade de Deus, tempestades internas ou até externas começam a soprar para nos confrontar e nos trazer de volta. E eu te pergunto, quantas vezes eu e você já não fizemos isso? Quantas vezes a gente escuta a voz de Deus, a gente sabe por onde a gente tem que ir, a gente fala, não, vou pelo caminho oposto. Quantas vezes? Mas aí vem tempestades, tanto internas como externas, coisas acontecem, mas para quê? Para nos colocar de volta no rumo, para nos corrigir, nos alertar e para que a gente volte e cumpra o propósito de Deus. Já no capítulo 2, vemos o arrependimento no ventre do peixe. Jonas ora no lugar mais improvável, no ventre de um grande peixe. Ali ele agradece, clama e se rende. O local de correção se transforma em um local de restauração. O fundo do poço pode se tornar um altar onde Deus renova o meu e o seu coração. Precisamos entender, que não importa onde a gente esteja, não importa se é dentro da barriga de um grande peixe, se é no fundo do poço, não importa o levante, não importa o quanto caímos, o quanto fugimos da presença de Deus. Quando nós clamamos, quando nos arrependemos, quando nos pedimos perdão, este lugar, ele se torna um lugar de adoração. Glória, glória a Deus. E no capítulo 3, vemos a segunda chance. E o avivamento acontecendo em Nínive. Deus fala de novo, levanta-te e vai à grande cidade. Deus não cancela a missão de Jonas, ele renova. Jonas prega e Nínive, uma cidade violenta e terrível, se arrepende. Do rei aos animais. Nunca subestime o poder da mensagem de Deus. Quem parece impossível para ser transformado? Muitas vezes nós julgamos, Ah, não, essa pessoa não tem mais jeito. Ah, não, esse pecado, não vai ter como, Tem como. Deus é Deus do impossível. E se Deus nos deixou uma missão, que é ir de pregar o evangelho a toda a criatura, nós temos que fazer a nossa parte. Não temos que escolher, para esse eu prego, para esse eu não prego, para esse eu falo, para esse eu não falo. Não somos nós que julgamos. Nós temos que espalhar para todos. E eu vou te falar uma coisa, que mais surpreendente de tudo isso é que muitas vezes os que a gente achava que não ia aceitar, são os que aceitam, são os que se rendem e são os que realmente são transformados.
E muitas vezes os que têm aparência de boa pessoa e que a gente fala, ah, não, esse aí vai entender o amor de Deus, vai se converter, muitas vezes esse a gente não consegue alcançar. Então, nós não podemos julgar, nós temos que pregar a todos. Mas continuando, né? No capítulo 4, vemos a ira do profeta e o coração de Deus. Jonas fica indignado, porque Deus perdoou Nínive. O problema real aparece. Jonas queria misericórdia para si, mas a justiça severa para os outros. Deus ensina Jonas como uma planta que nasce e seca rapidamente. E pergunta, não deveria eu ter compaixão da grande cidade? Vemos isso em Jonas, capítulo 4, versículo 11. E às vezes, né, o nosso maior inimigo não é a cidade, o pecado alheio ou o mundo, mas nosso próprio coração. Muitas vezes, né, quando a gente julga, quando a gente olha, a gente quer colocar a culpa nas coisas ao redor, mas o nosso pior problema, o nosso pior erro, o nosso pecado está no nosso próprio coração. Porque quando nós não amamos, quando nós não andamos conforme a palavra, quer dizer que ainda não nascemos de novo, ainda não temos aquele coração de carne, aquele coração com amor, aquele coração rendido. E é isso que precisamos buscar, esse coração. Deus é o Deus da segunda chance. Com Jonas e com Nínive, a misericórdia é maior do que o juízo. Deus não tem prazer em destruir, mas em salvar. Deus trata o mensageiro antes de tratar a mensagem. Então, quando Deus nos envia, primeiro ele vai trabalhar em nós. Quando ele nos envia, primeiro nós teremos que ser transformados. Para quê? Para que a mensagem fique viva, para que a mensagem seja clara. E aí, quando a gente levar essa mensagem, ela vai contagiar a todos. Por quê? Porque eles vão sentir que a gente vive aquilo. Não são palavras vazias. Fomos tratados e acreditamos naquilo. Glória, glória, glória a Deus, né? E a história, ela fala mais sobre Jonas do que sobre Nínive, né? Nós vemos que Deus ama as pessoas que nós muitas vezes não amamos. Deus ama a todos e nós muitas vezes decidimos, esse eu amo e esse eu não amo. Mas por quê? Voltando lá, porque ainda não estamos com este coração segundo o coração de Deus. Por isso a gente tem que amar a todos. O amor de Deus, ele não tem fronteiras. O arrependimento, ele transforma qualquer cenário. Uma cidade inteira mudou com a palavra de Deus. Jonas sabia que Deus era misericordioso e isso o incomodou. E nós também, às vezes, né? Queremos justiças para os outros e graça só para a nossa vida. Mas Deus mostra que o seu coração não é como o nosso coração. Ainda bem, né? Porque senão estaríamos perdidos. Porque senão Jesus não teria nascido, não teria morrido por nós. Se Deus tivesse o coração como o nosso, nós estaríamos mortos em nossos pecados até hoje. Não teríamos jeito. Por quê? Porque nós não conseguimos entender este amor de Deus. Mas Deus é amor e Ele nos amou desde o princípio, que Ele colocou na nossa vida um caminho, um plano de salvação para nos restaurar, para nos resgatar. E a sua misericórdia se renova todos os dias. Glória, glória, glória a Deus, né? E nós temos que entender, né, que Deus, Ele ama o inimigo. Ele restaura o perdido, cura o rebelde, alcança o perverso. E mais, Ele busca o coração do profeta, ferido, frustrado ou endurecido. O livro termina sem resposta, mas tem uma pergunta final que vamos deixar aqui. Queres tu ter um coração como o de Deus? Queres tu realmente estar sensível à voz de Deus? E como fazemos isso, né? Quando realmente estamos obedecendo a Deus. Então, se Deus manda, vai para Nínive, nós vamos. Quando Deus fala, vai para a direita, nós vamos. Quando Deus fala, vai para a esquerda, nós vamos. Volta, nós voltamos.
E muitas vezes, Deus vai falar, ó, você vai voltar e vai ajudar a tal pessoa. E a gente para e fala, ah, não, essa pessoa me feriu, essa pessoa me magoou, como eu vou fazer isso? É tendo um coração misericordioso como o de Deus. Assim como Ele tem misericórdia por nós, nós temos que ter pelo nosso próximo. Então a gente volta e obedece à voz de Deus. Quando Ele fala, vai lá em tal lugar, fala para aquelas pessoas, você fala, mas são assassinos, ladrões, são pessoas mentirosas, prostitutas. Pois é, são pessoas. E Deus quer resgatar a todos e nós precisamos ter este coração. Um coração misericordioso. Jonas aqui, ele via que Deus era misericordioso, ele sabia disso, por isso que ele foge, porque ele sabia que se ele fosse para Nínive, o povo seria convertido. E ele não queria isso, por isso que ele foge. E aqui nós vemos que, assim, a primeira restauração que Deus tem que fazer é em Jonas. O erro estava em Jonas, estava no coração de Jonas, porque Jonas queria que Deus tivesse o melhor para ele, não para o próximo. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não pede por nós e no outro pesa a mão, Senhor, né? Então, assim, nós precisamos entender o amor de Deus. Esse amor tem que realmente viver em nós, porque aí sim nós vamos estar andando conforme a palavra de Deus. Vamos estar sensíveis à voz de Deus, obedecendo à voz de Deus, não importa para onde Ele nos mande, o que Ele nos mande fazer, nós fazemos e com alegria. Amém, amém e amém. Vamos para a nossa oração de hoje. Senhor, dai-me o teu coração. Arranca de mim a fuga, o medo e o egoísmo. Que eu não retenha a graça que recebi, mas a estenda a quem precisa. Restaura meu interior, alinha meus passos, cura a minha visão. Faz-me um instrumento de misericórdia, como tu és comigo todos os dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. E eu te espero amanhã para o nosso próximo devocional.